O excesso de preocupação com dinheiro atrapalha a busca da felicidade no trabalho. Dinheiro é super importante em qualquer receita de felicidade no trabalho. É mais ou menos como se o dinheiro fosse o sal. Se você não botar sal na receita, vai ficar sem graça. Então, toda receita de felicidade no trabalho tem que ter dinheiro. A gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa de grana para fazer as coisas. Então, eu absolutamente não acho que o dinheiro seja pouco importante ou desimportante. O que eu acho sim é que as pessoas tendem a se preocupar demais com o lado financeiro do trabalho. Em parte isso acontece porque a gente viveu um período de talvez uns 30 anos, desde o final dos anos 70 para o início dos anos 80 até o final da década passada. 2008 é um ano importante por conta da crise financeira internacional. Se você pegar esses dois extremos, você tem um período de uns 30 anos mais ou menos, em que a gente viveu uma época de financeirização da economia. Então o dinheiro passou a ser a métrica para todas as coisas, inclusive para o sucesso profissional. Então a gente começou a acreditar que ser bem-sucedido profissionalmente era enriquecer por conta do trabalho. Você repetindo isso por muito tempo, você pegou talvez aí umas 2 gerações que trabalharam pensando exclusivamente em ganhar dinheiro, em ter sempre a melhor remuneração possível, muitas vezes deixando de lado outras coisas que são tão ou mais importantes, como qualidade de vida, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, propósito. Então acho que o problema é o excesso de preocupação com o dinheiro. O dinheiro é importante até ele deixar de ser uma preocupação. Ou seja, até você conseguir morar num lugar confortável e seguro, você poder pagar pela sua saúde, se você tiver família, a saúde da sua família. Se você tiver família, você tem que pensar na educação dos seus filhos. Você precisa de um dinheiro para lazer, para cultura, e de preferência você precisa ter algum dinheiro para aposentadoria, para quando você ficar velha. Depois que você consegue o suficiente para equacionar essas questões, depois que você consegue dinheiro suficiente para não ter que se preocupar com a sua subsistência, dinheiro deveria deixar de ser um problema. Dinheiro deveria ser uma coisa que está resolvida. É um pouco como saúde. Se você ficar doente, você vai se preocupar quase que exclusivamente em ficar boa de novo, em sarar do que você tem. Depois que você tiver ficado boa de novo, você vai deixar de se preocupar com a saúde e vai viver a sua vida normalmente. O dinheiro talvez devesse ser assim, mas a gente tende a continuar insistindo em buscar cada vez mais dinheiro, como se a gente, já saudável, continuasse insistindo em buscar cada vez mais saúde. Se a gente conseguir, num dado momento, se satisfazer com o dinheiro que a gente tem, desde que a gente tenha passado essa linha da subsistência com conforto, é perfeitamente possível conciliar remuneração, dinheiro e felicidade. Ou seja, é como se você, atingido uma base mínima, e mínima não estou dizendo que a pessoa tem que fazer um voto de pobreza, a partir do momento que a pessoa entende que tem uma vida relativamente confortável, é o momento em que a pessoa pode começar a buscar outras coisas, pode começar a buscar equilíbrio, pode começar a buscar qualidade de vida, pode começar a buscar, sobretudo, propósito, significado para o trabalho. Eu não tenho dúvida de que as empresas que oferecem melhor ambiente de trabalho, oferecem melhores condições de trabalho, no sentido que vai além do ambiente, elas são mais produtivas e, portanto, elas têm melhores resultados financeiros. Tem vários estudos que comprovam isso, não é que eu ache isso, eu tenho certeza porque eu tive acesso, até hoje continuo pesquisando vários exemplos de estudos que mostram uma ligação muito forte entre satisfação, realização profissional, produtividade e, portanto, resultado financeiro para as empresas. Ambiente de trabalho é um pedaço dessa questão, é um pedaço dessa equação de felicidade no trabalho. O ambiente de trabalho do Google que você citou é um ambiente muito particular e que inspirou muitas empresas, vamos dizer, de última geração, que na verdade é uma cultura que vem do Vale do Silício. O Google é a maior das companhias da região hoje e ele acabou, acabou ditando moda dentro
dentro dessa maneira de estabelecer, de organizar o trabalho. Só que isso não é para todo mundo e não é para todos os setores. O Google é quase como se fosse um clube onde as pessoas trabalham. Então eles têm um ambiente de trabalho que é tão agradável e resolve tanto a sua vida que, em tese, você não precisa sair nunca lá de dentro. Você pode fazer todas as refeições do dia lá dentro. Se você precisar, vão te buscar na tua casa e te levam de volta. Nos Estados Unidos, você pode levar sua roupa suja que o Google lava a sua roupa e te devolve limpa. O que isso significa? Que é quase que um clube da onde você não precisa sair nunca. Ou seja, você estará trabalhando boa parte do seu tempo. Muito embora você possa ter distrações dentro do Google, então tem a famosa mesa de ping-pong ou de sinuca, tem salgadinhos, refrigerantes, tem sessão de vídeo, tem um monte de distrações dentro do trabalho e a ideia é que você desfrute mesmo dessas coisas. Porém, a ideia também é que você esteja lá praticamente o tempo todo produzindo. E o Google tem metas bem exigentes das pessoas. Você não sobrevive no Google se você não estiver entregando resultado. Isso significa que para um certo tipo de gente, isso é muito legal. Principalmente gente jovem, que está disposta a, de fato, passar boa parte do tempo que está acordado dentro da empresa produzindo. E aí, de fato, é um ambiente muito criativo, muito produtivo. Achar que esse é um modelo para todas as empresas e para todas as pessoas é um equívoco. Muita gente prefere um trabalho que tem hora certa para começar, hora certa para terminar, tem necessidades familiares, tem outros papéis na vida que não só esse papel de trabalhador. E o Google não é uma empresa muito boa para quem está preocupado em dividir melhor seu tempo entre esses vários papéis. Então, essa é uma resposta longa para dizer que sim, ambiente de trabalho, condições de trabalho no sentido mais amplo são super importantes para as pessoas serem mais produtivas e, portanto, as empresas se beneficiam disso com melhores resultados. Só que tem diferentes maneiras de se criar ambientes legais e condições de trabalho favoráveis para as pessoas. Ambiente de trabalho é importante, mas as experiências mais legais que eu tenho visto de ambientes produtivos e onde as pessoas podem buscar mais felicidade, satisfação, não necessariamente tem a ver com um ambiente fisicamente diferente. Em geral tem a ver com um propósito muito forte por que a empresa faz. Quando você tem muita convicção de que o que você está fazendo é importante, você entende perfeitamente o que você está fazendo, por que você está fazendo, quem você está beneficiando, qual é o significado do seu trabalho. Isso eu acho que ajuda muito a lidar, por exemplo, com longas jornadas de trabalho ou com uma pressão por resultado mais forte, se você estiver realmente convencida de que aquilo que você está fazendo tem uma importância grande. Eu estou fazendo um trabalho que eu gosto muito faz quase 3 anos. Desde que eu saí, eu adorava trabalhar em redação, gosto de trabalhar em redação de revista, de jornal, nunca tive um problema com isso, mas vai fazer 3 anos que eu estou fora de uma redação. É a primeira vez na minha vida adulta que eu passo tanto tempo fora de uma redação. E eu faço hoje um trabalho que eu gosto muito, que eu dedico, sei lá, 90% do meu tempo ao meu projeto Felicidade SA, que é um projeto de investigação jornalística sobre felicidade no trabalho. Um projeto que eu inventei, que eu faço do jeito que eu quero, portanto eu adoro fazer. No entanto, eu não consigo viver ainda do meu projeto hoje. Financeiramente, ele não me permite dizer que eu estou com essa questão resolvida. Eu ainda dependo de poupança que eu fiz quando eu estava em bons empregos em redação, trabalho como freelancer para pagar as contas. Então, para mim, essa é uma questão que tende a me desmotivar em certos momentos. Ou seja, por mais que eu acredite no trabalho que eu estou fazendo, que eu goste dele, que eu acho que ele é uma causa importante, se eu não tenho uma remuneração razoável, se eu não consigo chegar naquele ponto que eu falei, que você não precisa se preocupar com o dinheiro para o seu dia a dia, eu tendo a ficar às vezes desmotivado e pensar se eu não deveria ter um emprego que pagasse melhor, ainda que talvez eu fizesse uma coisa da qual eu goste menos. E eu percebo várias pessoas com quem eu tenho falado, gente que eu tenho entrevistado, que não conseguiu resolver essa questão financeira e, portanto, mesmo tendo um trabalho muito legal, às vezes se questiona se esse é o melhor caminho.
por exemplo, um cara que é presidente de uma ONG super bem estabelecida, que faz um trabalho muito importante, muito legal, e no entanto ele é muito mal remunerado. E ele, embora tenha resolvido que de fato esse é o caminho dele no terceiro setor, é um cara que hoje poderia ser milionário pela capacidade que ele tem, e ele optou por um outro caminho, e ele está satisfeito com esse outro caminho, mas o fato de ser pouco remunerado é um peso, e eu não acho que isso é geracional, eu acho que isso é um problema concreto. Se você acredita que as melhores decisões de carreira são sempre aquelas que vão te pagar mais, e as empresas estão convencidas de que elas sempre vão ter as melhores pessoas se elas puderem pagar melhores salários, o dinheiro passa a ser a coisa mais importante do trabalho e dos negócios, e as outras coisas passam a ser quase irrelevantes. Então, discussões sobre felicidade, sobre qualidade de vida, sobre equilíbrio, elas vão sendo varridas para debaixo do tapete. E a gente chega num período ali que eu acho que é justamente a primeira década desse século, em que a gente chegou num ponto de saturação disso e a gente se deu conta, em escala planetária, de que a gente estava vivendo e ainda está uma espécie de uma epidemia de infelicidade. Com muita gente realmente infeliz no trabalho e infeliz na vida. Você tem dados sobre depressão no mundo que deixam isso muito claro. Em 2010, a depressão já era o quarto maior problema de saúde pública do mundo. Até 2020, a segunda principal causa de afastamento das pessoas do trabalho deve ser a depressão. Quer dizer, você tem uma epidemia de infelicidade que, em parte, tem a ver com o fato de que as pessoas se concentraram demais em ganhar dinheiro e deixaram de levar outras coisas que são tão ou mais importantes em conta. Acho que o melhor dos mundos é conciliar as duas coisas. E eu tenho entrevistado pessoas que são muito felizes no sentido estrito da palavra, porque conseguem conciliar uma boa remuneração, um trabalho legal, estimulante, que tem propósito, que tem sentido e que paga bem. Quer dizer, eu não acho que necessariamente você tem o chamado trade-off, você tem que fazer uma troca, uma escolha, ou você vai buscar felicidade ou você vai buscar uma vida confortável.